Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor continue conosco. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Sentimos tua presença, ó Deus, ao cantar essas músicas. Ó Deus, e agora em que a palavra será falada, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, a ministrar em cada coração nesta noite. A começar do meu até o adulto, a criança, o adolescente, o jovem que estiver aqui. Que o teu Espírito Santo abra nossos olhos. Que teu Espírito Santo faça, ó Deus, a realizar o teu querer em nossas vidas, pois é no teu santo nome que nós oramos. Amém? Ainda de pé, dê uma folga às cadeiras, por favor. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler do versículo 26 ao 28. Mateus, capítulo 9. Do versículo 26 ao 28. Quem achou, diga amém. O texto diz o seguinte, acompanhe comigo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Mateus 9, eu falei isso? Desculpa. 36 ao 38. Obrigado aí. Eita. Isso é uma pegadinha, né? Para saber se os irmãos estavam atentos, né? Colou não, né? 36 ao 38. Obrigado, irmãos. Vou ler novamente. Então eu vou falar e os irmãos repetem. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Agora eu vou ler. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Agora pode sentar. É um grande privilégio para mim estar aqui mais uma vez, nesse púlpito, para falar do amor de Deus, para falar da tremenda salvação que Jesus Cristo tem a nós. E eu quero começar essa mensagem, irmãos, chamando a sua atenção. Se você ainda não desligou o seu celular, então, por favor, bote no modo silencioso e vamos dar atenção à mensagem do Senhor. Eu queria fazer duas perguntas para você, para nós, na verdade. Os irmãos pensem na resposta que você vai dar. Primeira pergunta: quando você está dentro de um carro, parado em um semáforo, ou andando na rua, e uma criança, um adolescente, ou um adulto carente se aproxima de você pedindo uma ajuda, não sei, uma esmola, um dinheiro, qual o sentimento que ele vem ao coração? Pensem aí.
Quando pessoas com problemas ou dificuldades ou necessidades, quer sejam emocionais ou físicas ou espirituais, procura você para conversar, para pedir uma ajuda, um conselho. Qual a sua atitude em relação a elas? Como você as vê? Se formos observar, meus irmãos, são muitas as pessoas ao nosso redor que estão perdidas, estão carentes, estão necessitadas. Não é difícil a gente ver isso. É só andar por aí. E como o texto diz, elas estão como ovelhas sem pastor. Então, são pessoas pedindo esmola. O que nós mais vemos aí, quem vai para o trabalho de carro ou de ônibus, é o que mais nós vemos nos semáforos. Pessoas pedindo dinheiro. Homens e mulheres, crianças, moradores de rua, famintas de comida, também famintas de um abraço. Talvez foi rejeitada por alguém. Elas carecem de atenção. São muitos com síndrome do pânico. Você conhece alguém que tem essa síndrome? São muitas. Síndrome do pânico, depressivas. Não sei, por alguma razão aconteceu. Algo aconteceu na sua vida que as deixou assim. Talvez porque perdeu o emprego e estava cursando a faculdade e não conseguiu mais pagar. Não sei. Mas são muitas que vivem assim. Mal conseguem sair de casa para trabalhar porque tem medo de sair de casa. São famílias destruídas por conta de traições ou de ciúmes doentios. Pessoas que não têm mais amor, mais afeto entre si. Brigas nos lares. São filhos que saem de casa. Percebem? A multidão que está à nossa volta. Qual tem sido o olhar da igreja para isso? Às vezes são perguntas que nós fazemos, eu não sei se os irmãos fazem isso, não sei se nós percebemos isso. E nós entramos nessa maratona, nessa série de nossa igreja, que tem como tema paixão contagiante. E muitas vezes nós vivemos o cristianismo ao longo da vida, ano após ano, não é isso? Caminhando para a igreja, para a escola bíblica, lendo a Bíblia. E muitas vezes nós não somos contagiados com essa paixão de Deus. Percebe? Basta abrir nossos olhos para notar a multidão que está à nossa volta, necessitando de um olhar diferente, de um olhar de Cristo. O que você pensa a esse respeito? Que tipo de sentimento você sente? Repulsa, rejeição? É este que você sente? Dó, pena dessas pessoas carentes? Desprezo, desdém? Ou você ama, abraça, ou você cuida? Qual tem sido o seu sentimento? E o que Jesus sentiu? O que Jesus sente? Ai, meus irmãos, que sentimentos passam no coração do Todo-Poderoso quando vê a multidão? Será que é o mesmo nosso? Será que Jesus foi insensível ou ficou indiferente? Não, meus irmãos, a resposta é não. Jesus Cristo, ele é sensível.
Jesus Cristo se comove com as pessoas. E é muito fácil notar isso, porque paixão pelos perdidos está no coração de Cristo. A Bíblia nos informa as poucas oportunidades em que Jesus chorou. É um texto muito conhecido, está em João 11. Nós não vamos ler esse texto, só para os irmãos ter como base. João 11, de 33 a 35, nos fala que Jesus, ele soube da notícia de um amigo que estava à beira da morte. Mas ao chegar lá, esse amigo já estava morto. O nome dele era Lázaro. Jesus, ao ver, foi tocado. Seus sentimentos, suas emoções, ao ponto de Jesus chorar. Incrível isso. O texto diz que Jesus agitou-se o espírito, Jesus ficou perturbado e finalmente Jesus chorou ao ver o seu amigo morto. No texto de Mateus que nós lemos, Mateus 9 é o texto base desta mensagem, o texto nos diz que Jesus foi tomado de compaixão diante do fato de ver aquela multidão como ovelhas sem pastor. Essa foi a visão que Jesus teve, não diferente dos discípulos. Os discípulos também viram a mesma multidão. Só que os discípulos, irmãos, eles olharam como nós olhamos. Talvez um sentimento de vai dar trabalho, é muita gente. Eu vou ter que largar um pouco minha vida para poder cuidar. Esse era o sentimento dos discípulos. Infelizmente, muitas vezes é o meu e o seu pensamento também. Mas Jesus foi diferente. O olhar de Jesus é sempre diferente. E no versículo 37 e 38 que nós lemos, Jesus diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor. Observe o que Jesus diz: peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, meus irmãos, compara a multidão perdida como um grande campo pronto para a colheita. Entretanto, quero dizer que Jesus disse essas palavras com tristeza. Quais foram as suas palavras? Os trabalhadores são poucos. Por que Jesus fez essa referência? Porque ele viu e notou no coração dos próprios discípulos que não estava alinhado ao coração dele. Peçam ao Senhor que contagie o coração deles para ser igual ao meu. São poucos, meus irmãos, os que se dispõem a ir. São poucos, meus irmãos, aqueles que se dispõem a entrar e a viver dentro da grande multidão. Então Jesus nos chama para isso, e esse tema, essa série, é na tentativa de fazer com que nós acordemos para o grande desafio que a igreja enfrenta nos nossos dias. Precisamos, irmãos, acordar, precisamos olhar para a multidão, precisamos olhar para o nosso próximo, com a mesma percepção que Jesus teve. São poucos os que olham para a multidão. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando muito para nós mesmos. Estamos preocupados com a minha conta que tenho que pagar, né? Estou preocupado com minha saúde. Estou preocupado com o meu bem-estar. E quando eu faço isso, eu deixo de olhar para o outro. Olha, meus irmãos, precisamos acordar para isso. Precisamos ter paixão pelo perdido. O número de trabalhadores é insuficiente para tanta demanda. Faço aqui a referência da música que nós cantamos, a primeira música do Daniel Almeida, que diz: há tanto para fazer, ao mundo ao meu redor. E o que eu acho mais interessante, né, nessa melodia: mas a cura para a alma habita em quem?
Em quem? Será que existe em você mesmo? Falaram tão fraco, parece que falaram sem muita certeza, né? A cura para a alma habita em mim. Amém? E quem é a cura para a alma? Quem? O mundo precisa ouvir isso com mais força, né? A cura para a alma habita em mim. Jesus Cristo é a cura para a alma. Jesus Cristo é a cura para tanta demanda, para tantas dificuldades que o mundo enfrenta. Peçam. Foi isso que Jesus falou. A orientação do Mestre aos seus discípulos. Peçam para o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Onde estamos falhando? Você já se perguntou isso? O que estamos esquecendo? O que não estamos fazendo? É uma mensagem de muitas perguntas, né? Perguntas para nós refletirmos. Pergunta para eu refletir. Pergunta para cada um de vocês, Igreja de Cristo, refletir. Vamos olhar então para a vida de Jesus. O que foi que Jesus fez de tão interessante? Quais são os passos que eu devo seguir? Jesus era identificado pela compaixão. É só estudarmos os evangelhos. Iremos notar a forma bem clara o quanto Jesus se compadecia com os pecadores. Jesus era caracterizado por esse sentimento, irmãos. E ele fazia porque fazia parte do seu caráter. Jesus era puramente compaixão. Jesus amava os pecadores. Nenhuma característica da vida de Jesus era tão marcante e tão visível do que a compaixão pelo perdido. Ele alcançava a muitos por sua misericórdia, por sua bondade e também por seu amor. Jesus amava as pessoas como elas eram. Jesus amava as pessoas não se importando com o dinheiro que ela tinha, com sua classe social, com sua família, com sua religião. Jesus não se importava com isso. Diferentemente de nós, que muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas, talvez por algum interesse, porque talvez ela seja mais fácil de se lidar, aquela difícil de se lidar, às vezes nós nem queremos nem chegar perto. Nem é assim que acontece às vezes com a gente. Mas Jesus não, Jesus amava as pessoas sem se importar com suas condições. Jesus simplesmente as amava. É o que registra em 1 João 4:9. João viu isso do Mestre, a ponto de João ter falado nesse texto: aquele que não ama, diga comigo, aquele que não ama, por quê? 1 João 4:8, é um texto que todo mundo tem que aprender isso. João percebeu isso no Mestre, João via isso no Mestre, na sua vida cotidiana, era o exemplo que Jesus dava a eles. Jesus não só sentia, esse não era um sentimento, era a vida dele. Percebe a diferença de nós apenas sentirmos? Nós temos que sentir, mas também nós temos que realizar. Era o que Jesus fazia. Não é pela metade que ele fazia, nem por conveniência. Deus é 100% amor por completo, o tempo todo. Jesus era todo compaixão. Este foi o exemplo que ele deixou para a sua igreja hoje. E o texto de Mateus capítulo 9 que nós lemos, Jesus, ele vê a multidão. O seu olhar não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de julgamento, de rejeição, como muitas vezes nós fazemos, mas um olhar de compaixão. Talvez essa seja o nosso grande dilema, a nossa grande busca para hoje. Vamos mudar o nosso olhar. Vamos mudar a maneira de percebermos as pessoas. Vamos olhar com compaixão. Percebe?
Se eu não faço isso hoje, eu preciso aprender. Se nós não fazemos isso hoje, precisamos aprender a fazer isso. Seguir o exemplo do Mestre. Era desse modo que Jesus demonstrava o verdadeiro reflexo de um Deus compassivo. Observemos, irmãos, um pouco mais das diversos tipos de pessoas que Jesus teve compaixão. Vamos agora procurar aqui no Evangelho, Mateus 20, do versículo 31 ao 34. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo esse texto. Mateus 20, 31 a 34. Vamos citar aqui alguns exemplos de atos de compaixão que Jesus teve com pessoas. O texto diz o seguinte: a multidão os repreendeu para que ficassem quietos. O texto é esse mesmo? Amém? Tá certo, né? Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando. Jesus poderia ter continuado. Não poderia? Poderia. Era mais 2 cegos. O mundo está cheio de cegos. Ele poderia ter continuado. Mas o que é que o texto diz? Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: que vocês querem que eu lhes faça? Respondeu eles: Senhor, queremos que se abram nossos olhos. Ou seja, queremos voltar a enxergar, queremos ver. O texto continua dizendo, meus irmãos, Jesus teve o quê? Compaixão deles, tocou nos seus olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Observe, irmãos, os passos de Jesus. Jesus, ele se encheu de compaixão, né? O seu emocional foi elevado a isso. Então ele chamou eles. Mas não ficou só nisso, não ficou só no coração, no sentimento. Jesus foi e agiu. Jesus tocou. Porque Jesus queria ver eles curados. Jesus queria ver as suas necessidades sendo resolvidas. Naquele momento, agora. Percebe? A necessidade que nós como igreja precisamos. Ainda que a multidão tentasse silenciar aqueles 2 cegos, Jesus ouviu seus clamores. Jesus ouviu suas preces, Jesus olhou suas necessidades e teve compaixão deles. Agiu em favor deles e devolveu a visão. Nós estamos envoltos de uma multidão. As perguntas que eu fiz no início. Há muito para fazer. Há muitos que precisam do agir de um crente, de um cristão, de um filho de Deus. Há muitos que fazem isso. Há muitos que agem com compaixão. Há muitos que se dispõem a realizar em favor do outro. Mas a oração dessa noite é que Deus mande mais. Mais trabalhadores. Toda a igreja, se possível for. Glória a Deus por isso. Precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos. Não somente este fato que lemos de Mateus, mas os evangelhos registram muitos outros atos de compaixão que Jesus demonstrou em favor dos doentes, aleijados, cegos, coxos, leprosos, surdos, mudos e endemoniados. Era uma gama de pessoas que necessitavam da ajuda do Senhor. Jesus também, meus irmãos, teve compaixão por pessoas que faziam parte da multidão, pessoas que a sociedade rejeitava. Está em Lucas 7, 36. Conta a história da prostituta. É uma história muito conhecida de todos. Não vou ler esse texto só para os irmãos se basearem. O texto diz que a sociedade religiosa da época queria matá-la. Por quê? Porque ela foi pega em adultério. Era uma pecadora. Os pecadores devem morrer.
Era assim que eles diziam, os religiosos daquela época, aqueles que detinham a palavra, que sabiam as regras, queriam matá-la, porque era pecadora. Mas observe que Jesus teve um olhar diferente. Então Jesus chamou-a, aquela mulher, para ele. Jesus teve misericórdia dela. Jesus perguntou: onde estão teus acusadores? Ela diz: acho que foi embora. Jesus disse: eu também não te acuso. Perdoou seus pecados, curou a parte emocional dela, a parte pecadora dela. O texto mais na frente diz isso. Jesus trouxe restauração para a vida dela. Percebe, irmãos? Como nós, como igreja, devemos agir, precisamos agir. Muitas vezes acusamos as pessoas por conta de um pecado ou outro, como se nós não fôssemos pecadores também. E precisamos da graça de Cristo todos os dias. Outro encontro marcante que requer de nós a atenção foi o que aconteceu com um coletor de impostos, por nome Zaqueu, odiado por seus irmãos judeus, rejeitado pela sociedade da época. Na tentativa de se aproximar do mestre, Jesus o vê, Jesus o enxerga lá trepado naquela árvore. Jesus olha para ele, não como os outros olhavam. Jesus vê como uma ovelha que não tem pastor. Talvez perdida, talvez angustiada, talvez uma ovelha acuada. Jesus o vê nessas condições. Talvez aquele indivíduo, Zaqueu, estava se sentindo o pior das criaturas. Mesmo sendo rico, com muito dinheiro no bolso, nos cofres. Que a riqueza não traz alegria nem felicidade. Há muitos que pensam isso, mas não traz. Zaqueu talvez estava deprimido, hostilizado por todos. Mas Jesus olha para Zaqueu como uma ovelha sem pastor. Diferente, irmãos. Incrível. Jesus teve compaixão de Zaqueu. E a paixão pelo perdido levou Jesus a convidar Zaqueu para ir para sua casa. Percebe aí o que Jesus fez? E Zaqueu preparou um banquete para Jesus, para seus convidados. O texto diz isso mais na frente. Lucas 19 resiste a essa história, do versículo 9 e 10. O texto diz o seguinte: houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém por isso? O próprio Jesus disse isso. Se Jesus não tivesse olhado para Zaqueu com compaixão, talvez Zaqueu teria morrido pecador, teria ido para o inferno. Mas Jesus fez diferente. E quando Jesus faz diferente, Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós também façamos diferente, como faz o mundo. Paixão pelo perdido, meus irmãos, movia o coração de Jesus. E ainda hoje faz, e ainda hoje Ele continua sendo todo compaixão. Seu amor nunca mudou, por mim e por você. Sua compaixão por mim e por você nunca mudou. Seu olhar de misericórdia, meus irmãos, ainda é o mesmo. Só que Jesus, Ele não está presente fisicamente. Como naquela época, Jesus se faz presente onde? Onde? Na igreja de Cristo. Amém? Quem é a igreja de Cristo? Levante a mão. Aleluia. Jesus está aí com você. Jesus quer demonstrar sua compaixão através de você. Ele está em você. Ele precisa agir através de você. O mundo precisa ver a compaixão de Cristo através da sua igreja. O que estamos fazendo? O que estamos esquecendo? É bom lembrarmos disso, meus irmãos. Talvez estamos um pouco
esquecidos. Talvez estamos como o metrô, estamos descarrilhados, né? Precisando voltar ao trilho. Talvez essa é a expressão que me veio à mente agora. Nós estamos descarrilhados, parados em algum lugar da nossa vida cristã. Precisamos voltar a entrar no trilho. Amém? É um desafio nosso, do dia a dia, do trabalho. Aquele seu companheiro de trabalho que você detesta, não tem um que você não gosta, né? Que é o calo no seu pé, é a multidão, é a ovelha sem pastor. Ele precisa da compaixão de Cristo. Quem é que vai levar para ele? Quem é? É você. Acertou, né? E por que você não leva? Por que você não faz? Por que não fazemos? Quero dizer para vocês algo importante. Jesus tem grande compaixão pelos perdidos, e isso é importante para Ele. E isso deve ser também importante para nós. Se não é, alguma coisa está errada. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter o mesmo coração pulsante de Jesus. Jesus teve compaixão, nós também devemos ter, pulsar em nossos corações. Isso deve ser importante para nós. Isso faz parte do plano de Deus para alcançar pessoas, para levar a salvação para as pessoas, para pastorear pessoas, porque Jesus via a multidão como ovelhas sem pastor, e essas pessoas precisam ser salvas, essas pessoas precisam ser pastoreadas. Quem fará isso? Nós, igreja. Como isso é importante para nós analisarmos, como isso é importante para nós pensarmos. São homens e mulheres, adultos, crianças, pessoas de todas as classes sociais. Elas estão em trevas. São ovelhas são ovelhas que não têm pastor. Estão perdidas, alienadas da família de Deus. Estão condenadas, irmãos. É o que registra em Efésios 2:12. Elas precisam de Cristo. E precisamos nos engajar nessa tarefa. Precisamos ter a mesma compaixão pelos perdidos, como Jesus teve. Em Romanos, capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia para acompanhar comigo. Romanos 10, 14 e 15. O apóstolo Paulo faz uma série de questionamentos ao tratar desse mesmo tema. Olha só o que Paulo diz, Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? O que responder a estas perguntas? O que faremos a esse respeito? Algumas coisas precisamos levar em consideração. Primeira delas, paixão pelos perdidos pede prontidão para ir. Quando o Senhor Jesus perguntou: quem enviarei? Quem irá por nós? O profeta Isaías lhe respondeu, Isaías 6:8. Foi o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga bem forte: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Isaías respondeu. Homem de Deus, tinha paixão pelo Senhor, e por isso, tinha paixão pelos perdidos. Se estivesse com Paulo naquele momento, quando Paulo fez as perguntas, certamente Isaías teria respondido: eis-me aqui, envia-me. Eu irei, Paulo.
Querida igreja, preste atenção. Paixão pelos perdidos não é apenas um sentimento, mas é uma disposição para ir, para agir e para fazer. Precisamos sair do banco dos acomodados. Precisamos sair da sala dos sentimentos e precisamos entrar no departamento da ação. Talvez é o que falta para nós hoje. Agir em favor da multidão, falar para eles, né? Levar a mensagem da salvação. Eu tenho feito isso, você tem feito isso? Talvez de forma bem, né? Bem insossa, foi a palavra que veio na minha mente, né? Bem sorrateira, né? Bem devagarzinho, né? Há tanto para fazer no mundo ao meu redor. E eu tenho guardado a palavra de vida comigo, em casa. Precisamos estar atentos a isso. Se dissemos que amamos a Cristo, no mínimo devemos ter compaixão pelos perdidos como Ele teve. Devemos levar, meus irmãos, a cura para este mundo que precisa de cura. Há tantos irmãos, pessoas que estão à nossa volta, que nós nem sabemos, ou então fingimos não saber, que precisa de Cristo, precisa de uma palavra de vida, precisa ser restaurada. Pessoas depressivas, é um monte que existe aí, sem Cristo, sem esperança, distante de Deus. Precisamos, como igreja, agir, fazer. Segunda coisa, paixão pelos perdidos pede aproximação. Olha só, envolvimento. Não dá para ter compaixão e amar de longe. Tem condição? Não tem condição. O diferencial de Jesus, e muitos dos fariseus o criticavam porque Jesus estava no meio dos perdidos. De vez por outra, os fariseus se espantavam com Jesus lá no meio dos pecadores, conversando com ele, tomando café, não é assim? Lanchando, e aí eles apontavam, ele, Jesus, o mestre, no meio da sujeira. É isso mesmo, ele estava lá. Precisamos ser como Jesus. Muitas vezes somos como os fariseus, queremos estar distantes, não queremos aproximação, mas Jesus nos ensina isso nesse texto. Precisamos nos aproximar, nós precisamos nos envolver. E quando Jesus viu as multidões, ele percebeu a sua aflição, e ele foi tomado por esse grande sentimento, essa grande paixão. A paixão pelos perdidos, irmãos, ela pede aproximação. A paixão pelo perdido, ela pede que nós nos aproximemos das pessoas, que nós nos envolvamos nela, com ela, para poder resolver as suas causas. Você não será o resolvedor, é assim a palavra essa, é? Você não irá resolver, você não será o remédio, não, mas você levará aquele que pode fazer. Percebe a diferença? Levará Jesus, a palavra de vida, a palavra que liberta. Devemos ir ao encontro do perdido. Devemos aproximar-se dele, envolver-se com ele, com as suas necessidades. Não há como ter paixão pelo perdido e mantermos distância. Não há como. Jesus é nosso exemplo. Devemos imitá-lo. Ele pôde ver as multidões e perceber as suas aflições porque estava perto, porque viu e depois agiu. Terceiro lugar, meus irmãos, paixão pelos perdidos pede compaixão. São palavras similares, paixão, compaixão. São sentimentos distintos.
apesar de serem próximos. Jesus teve compaixão das multidões, porque se importava com elas. Você se importa com o seu próximo? Você se importa com o seu vizinho? Você se importa com aquele camarada lá que pega no teu pé no trabalho? Com o amigo da faculdade? Você se importa com ele? Até que ponto? Precisamos nos importar, precisamos nos envolver. Foi o que Jesus fez. Jesus percebia a multidão porque estava com ela. A paixão pelos perdidos levou Jesus a experimentar em si mesmo a dor e o sofrimento. Jesus não disse que nós devemos chorar com os que choram? Não é isso? Você tem que abraçar o irmão. Há irmãos em nosso meio que estão depressivos, estão deprimidos. Elas entram e saem. Talvez ninguém percebe isso. Ninguém percebe. Sabe por quê? Porque pouco nos envolvemos. Porque cada um de nós temos nossas labutas do dia, cada um de nós temos nossas preocupações. Mas sabe, meus irmãos, nessa noite Jesus está nos chamando para ter uma outra visão, um outro olhar, sabe, um olhar de compaixão. Quarto lugar, a paixão pelos perdidos pede oração. Jesus orienta os seus discípulos a orar ao Pai, pedindo mais trabalhadores, pois era grande a multidão de perdidos e poucos os que estavam dispostos a ir. De fato, meus amados, no reino de Deus, nada acontece sem o poder da oração. Tampouco a salvação aos perdidos. Você quer falar, você se sente contagiado pela paixão, mas você precisa clamar ao Senhor, para que Ele mude o seu modo de falar. Às vezes é isso que eu peço ao Senhor: Senhor, coloque palavras na minha boca. Não é isso? Para eu não falar besteira, para eu não falar bobagem, ou falar outro assunto que não é legal. Me dê palavras corretas. Poder da oração, meus irmãos, poder da oração. Precisamos orar mais, eu preciso orar mais. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa entrar nesse laço da oração. Começamos ontem um projeto. Vimos poucos da igreja aqui ontem. A igreja precisa abraçar essa causa. A igreja precisa se mover para isso. A igreja precisa se alinhar na oração para alcançar os perdidos. Quero concluir aqui essa mensagem dessa noite dizendo: essa paixão vem do coração de Deus, e por sermos apaixonados pelo Pai, também nos tornamos apaixonados pelos perdidos. Deveria ser assim. É necessário que seja assim. Paixão pelos perdidos. Devemos nos dispor, meus irmãos, a agir, a ir onde os perdidos estão, aproximar-se dele e envolver-se com ele. Como Jesus fez, nós também devemos fazer. Minha última pergunta para essa noite. A mensagem de muitas perguntas, né? Qual o valor de uma alma para Jesus? Você sabe? Qual o valor de uma alma para Jesus? Você tem noção? Ele diz, abra sua Bíblia, Lucas 9, 25. O texto diz o seguinte, Lucas, capítulo 9, versículo 25. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Uma alma vale muito mais
observe, do que o mundo inteiro. Talvez seja essa pergunta para nós, igreja. Qual é o valor da alma de uma pessoa? Feche seus olhos. Tente responder ao Senhor as perguntas que aqui foram feitas. Se você ainda não se deu conta disso, cada pessoa aqui é importante para o Senhor. Eu sou importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Esse é o sentimento de Deus. Mas as pessoas que estão perdidas também são importantes, tanto quanto você e eu. Elas precisam de salvação. Elas estão como ovelhas sem pastor. Elas precisam que alguém vá lá e leve a mensagem de paz. Que seja eu, que seja você. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Agora, que tenhamos compaixão pelo perdido, que olhemos com compaixão para eles.